Ministro Luiz Fux. Um voto bastante surpreendente para toda a expectativa que a gente tinha nessa votação lá no Supremo Tribunal Federal. Esperava-se que fosse abrir uma divergência em relação a Alexandre de Moraes, mas a divergência está um tanto maior do que qualquer um poderia supor. O ministro Fux já mostrou, Caio, que ele acredita que houve um plano para a tentativa de abolição do Estado de Direito. Quais foram os pontos, no entanto, que o ministro usou para tirar Jair Bolsonaro desse plano? Boa noite, Caio. Bom, boa noite. Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, é um voto surpreendente de fato. A expectativa era de um abrandamento de penas, mas não de uma absolvição total ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É um voto que ele sai ali do Supremo Tribunal Federal, embora ele ainda continue, mas eu digo o voto em si, para entrar definitivamente ali nos anais da política brasileira, para o bem e para o mal, por suas consistências e por suas inconsistências. Quais as inconsistências? O ministro Luiz Fux votou condenando os mais de 400 réus ali do 8 de janeiro, sem mencionar os pontos que ele coloca hoje. Ele se justifica disso, né? Ele coloca ali claramente que é possível a corte fazer revisões criminais, que os processos são quase que obras vivas, então é possível fazer revisões criminais. Logo, o Supremo Tribunal Federal, que já fez muitas revisões criminais em diversos pontos, por exemplo, prisão em segunda instância. E outro também, um questionamento que levanta essa decisão de absolver Bolsonaro, é que ele condena o Cid, o delator, mas absolve o chefe dele, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, por outro lado, o voto do Luiz Fux, ele emula diversas questões que circulam muito fortemente em diversos setores da sociedade, entre agentes econômicos, entre agentes empresariais, no meio acadêmico, entre juristas e advogados, que têm receio de colocar essas questões, principalmente colocando o Supremo Tribunal Federal como um ator político. Um ator político por quê? Nas palavras do Luiz Fux, porque não teria a competência para julgar Bolsonaro, uma vez que era ex-presidente. Então faz até ali um paralelo, por que o Lula foi julgado na primeira instância e por que o Bolsonaro é julgado no Supremo Tribunal Federal. E tem, claro, a questão também que circula muito fortemente, ressalto isso, não necessariamente em setores bolsonaristas, né, tanto do empresariado quanto entre juristas e advogados, que têm medo de falar, porque tem lá seus interesses também no Supremo Tribunal Federal, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele agiu ao longo de todo esse processo como julgador, como juiz, como acusador e como vítima também, porque ele era um dos alvos, inclusive, do plano Punhal Verde. Então, ele traz essas questões que circulam em setores significativos da sociedade, de novo, não necessariamente bolsonaristas, e coloca isso dentro de uma construção, colocando ali, principalmente no voto em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma técnica jurídica e sustentando aquilo por meio de pontos jurídicos. Por isso que eu digo que é um voto que ele vai permanecer. Ele vai acabar aqui daqui a 1-2 horas, né, Márcio? Mas ele vai permanecer por muito tempo, porque toda vez ali que os bolsonaristas vierem esse debate público sobre essa relação, sobre o julgamento do Bolsonaro, provavelmente vai ser condenado, provavelmente não vai mudar o rumo deste julgamento, mas vai ficar como um ponto e um contraponto muito relevante, não só para as discussões em si dos bolsonaristas, mas para o próprio processo penal dentro do Supremo Tribunal Federal, porque pode abrir uma divergência nesse julgamento, mas principalmente para fora, porque esses argumentos já estão sendo elencados pela defesa do Celso para serem levados para as cortes internacionais. Então, não esperemos que acabe hoje esse voto do Luiz Fux. Ele vem ali e ele entra na política brasileira, pode ter impactos ali no Congresso Nacional nesse debate sobre a anistia, mas principalmente ele será muito utilizado por esse segmento da sociedade brasileira. Muito bom, Caio. Muito obrigado pela sua participação tão curta nesse